Oi, eu me chamo Danilo e hoje iremos falar sobre o clima e os vegetais. O que constitui um clima de um determinado lugar são as variações do tempo durante um longo período. A Terra recebe a luz e o calor do Sol mais diretamente em certas regiões do que em outras. Por isso está dividido em 5 partes de climas semelhantes. Essas são as zonas tropicais. Aqui em cima nós temos a zona polar ou glacial. Abaixo dela, em laranja, temos a zona temperada do norte. Aqui no meio, em vermelho, temos a zona tropical. Aqui embaixo, em laranja, temos a zona temperada do sul. Aqui no final, temos a zona polar ou glacial antártica. Como a maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical, predominam no Brasil os climas quentes. Além da temperatura, das chuvas e dos ventos, outros fatores também influenciam o clima de um lugar, como altitude, latitude e a proximidade do mar. Quanto maior a latitude de um lugar, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio é o clima. Na altitude, quanto mais alto o lugar, mais frio é o clima. E na proximidade do mar, quanto mais próximo essa região estiver, maior é a umidade que ela recebe. Em razão desses fatores, o Brasil apresenta os seguintes tipos de climas. O equatorial úmido, que varia pouco durante o ano, que apresenta muitas chuvas e temperaturas acima de 25 graus. O equatorial semi-úmido, que é semelhante ao equatorial úmido, diferencia apenas pela ocorrência de uma estação seca nos 3 últimos meses do ano. O semiárido, que é quente, com temperaturas acima de 25 graus. Com poucas chuvas e um longo período de estiagem, é o que causa as secas. O tropical, que apresenta uma estação chuvosa e outra seca. Tropical de altitude. É uma variação do clima tropical e ocorre nas regiões mais elevadas, com temperaturas médias mais baixas, abaixo de 20 graus. Subtropical apresenta temperaturas médias em torno de 20 graus, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano, onde faz muito calor no verão e muito frio no inverno. Então, o que o clima tem a ver com os vegetais? Os vegetais necessitam basicamente de água, luz do sol, oxigênio e gás carbônico, além de outros nutrientes, como sais minerais. Tudo isso é fornecido pelo ambiente. Os vegetais e o solo estão intimamente ligados. Observem essas imagens. Como você pode notar, uma das fotos apresenta plantas vivas e a outra uma planta quase morta. Isso mostra que os vegetais só se desenvolvem bem em solo fértil. As plantas também não se desenvolvem em ambientes secos, pois precisam de água para viver. Assim como o solo pobre precisa ser adubado, o solo seco precisa ser irrigado. E o solo que tiver com água em excesso precisa ser drenado. E antes do plantio, o solo precisa ser arado, para que as sementes possam receber o oxigênio do ar. As plantas são diferentes de outros seres vivos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento. A maioria das plantas é formada por raiz, caule, folha, flor e fruto. A raiz, o caule e as folhas são conhecidos como órgãos de nutrição. As flores são os órgãos de reprodução. Os frutos guardam as sementes que vão dar origem a novas plantas. A raiz absorve a água e os nutrientes do solo que levam até o caule. O caule conduz a água e os minerais por todo o vegetal até as folhas. A folha é responsável pela produção de alimento e respiração da planta. É na fotossíntese que as plantas fabricam seu próprio alimento. Para isso, elas retiram água da terra e gás carbônico do ar. Da luz do sol, retiram energia para fazer a fotossíntese. Quem faz isso é a clorofila.
É uma substância de cor verde, existente nas folhas e alguns caules. Na fotossíntese, a planta recebe gás carbônico e libera o gás oxigênio. Isso somente acontece na presença da luz solar. Diferente da fotossíntese, na respiração, o processo é o contrário. A planta absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Ou seja, na presença de luz, o gás carbônico é usado na fotossíntese. As plantas também transpiram. Elas perdem água em forma de vapor. A transpiração é realizada principalmente pelas folhas, por meio dos estômatos, que são minúsculas aberturas presentes na superfície da folha, como vocês podem ver a figura ao lado. Muito obrigado por ter assistido meu vídeo, espero que tenham gostado.